Maravilhosa, dizer para o Mário, para a Fatinha, que a gente está com saudade de ouvir vocês, porque o Mário muito nos ensinou, inclusive a Fatinha muito me ensinou nessa luta de direitos humanos, que sempre foi a minha militância desde vereadora, e a gente poder dizer, eu acho que Helder também pode dizer isso, porque a gente às vezes diz assim, isso é porque vocês estão no parlamento, mas quando vocês vão para o executivo, a história muda, para nós não mudou. Nós ampliamos os direitos, criamos a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza, estabelecemos coordenadorias setoriais de todos os setores, mulheres e juventude particularmente tinham status de secretaria, eram coordenadorias ligadas diretamente ao gabinete da prefeita, para que a gente monitorasse de perto qualquer tipo de violação e, ao mesmo tempo, a gente fosse ampliando políticas. Aproveitar, inclusive, a presença aqui do nosso companheiro, que é ex-deputado federal Eito Xavier, para agradecer, inclusive, porque foram dele as emendas das praças da juventude, né, que tiveram um impacto tão grande, hoje estão, uma boa parte delas, muito abandonadas. Mas eu queria dizer duas coisas para vocês. A primeira é que eu ainda vou reunir com o Helder, a gente vai sair correndo, porque a gente vai reunir com a comissão que está aqui, a gente tem que conversar um pouco sobre tudo que a gente ouviu. Foi muito duro. Foi muito chocante os depoimentos que nós ouvimos hoje sobre a violação de direitos humanos dentro dos presídios do Ceará. Nós viemos aqui porque foi feito um mecanismo, que é uma estrutura criada no governo Dilma, para prevenir e combater a tortura, recebeu aqui do Estado do Ceará, desde que o secretário... que não é o secretário de Segurança Pública, é o secretário de Administração Prisional, chegou, ele veio do Rio Grande do Norte e já é conhecido porque o modus operandi dele é tortura. E o que nós vimos, tanto o que está acontecendo, as pessoas estão sendo espancadas até a morte, indo bater no IJF sem poder os familiares irem, com os dedos quebrados como castigo sistemático. E no presídio feminino Aurim Moura Costa, as mulheres, diariamente as mulheres são submetidas nuas, acocoradas, recebendo spray de pimenta na vagina. É chocante. Porque isso não é do governo federal, do governo Bolsonaro. Nós ouvimos aqui do Estado do Ceará. Então, nós estamos buscando, peço ao CONIM para ajudar, uma audiência com o governador Camilo Santana, que é do PT, para que a gente possa relatar o que está sendo feito, porque eu, sinceramente, não acredito que o Camilo tenha a dimensão do que está sendo feito. Nós lutamos e nos construímos como militantes de direitos humanos contra a tortura e sobre qualquer tipo de violação de direito. E o direito humano fundamental, você já está encarcerado, você está privado de direito, você já está pagando o preço e você ainda... A gente viu, mas foi assim, isso foi só... foi só o lead, porque foi muita coisa dura. E a gente vai conversar um pouco para ver como é que a gente chega no governador e a gente relata, porque é inadmissível. Porque é muito claro o marco que começou em janeiro desse ano. As pessoas que têm, por exemplo, familiares presos há 4 anos, estão sentindo desde janeiro. Porque se a pessoa vai falar para pedir uma enfermaria, no outro dia não encontra mais o seu familiar. O seu familiar é submetido à tortura e vai para um lugar chamado tranca. E aí elas estavam com medo até de falar, porque elas estão passando por isso. Então, assim, é uma coisa para a gente tem que falar. A gente está aqui por causa disso. Quer dizer, o Helder veio por causa disso. Então, a gente precisa conversar com o nosso governador. Porque a gente não quer que isso seja na boca do Bolsonaro de dizer que é assim aqui. Isso é triste, muito triste. E nós fomos gestores, sabe por quê, gente? Porque a gente tinha guarda municipal. E uma coisa que a gente sempre fazia era cuidar disso, porque não existe aparelho de violência do Estado. O Estado não tem que ter um aparelho de violência, uma secretaria de violência, não é assim, não. O Estado, a força, a gente tem um aparelho de força para conter a violência. É assim que o Estado forma lato sensu, ele tem que interpretar os aparelhos de força. É aparelho de força. E nunca de violência. Sabe por quê? Porque violência gera violência. Não tem jeito. Ainda mais num governo, um governo federal que estimula. O presidente atual é um assassino
simbólico de todas, simbólico até agora, porque ninguém sabe se o caso da Marielle vai cair no colo daquela família que está tudo indo nesse rumo. Mas ele é quem dá a senha para que a violência seja praticada contra gays, contra lésbicas, contra toda a população LGBTI, contra os negros. Isso foi anunciado contra as mulheres, com a misoginia típica desse governo. E contra a juventude negra da periferia, que a gente está vendo isso no Rio de Janeiro. Já foram mais de 6 crianças mortas em operações policiais no Rio de Janeiro, com esse governador assassino. Isso tem que ter nome. Isso tem nome e forma, porque às vezes é uma opção política de segurança pública. E para não dizer que eu não falei das flores, antes de eu só dar a última fala, que eu quero falar sobre um novo direito que surgiu devido também ao novo processo da sociedade. Eu vou fechar falando uma coisa que eu tenho estudado e estou participando dessa história da CPMI das fake news para dizer uma coisa para vocês. Hoje, mundialmente, existe um debate em função da força com que as redes sociais... Porque vamos entender o seguinte, o fenômeno foi o fenômeno da internet. O fenômeno, esse novo fenômeno que se popularizou no final da década de 90, no meados da década de 90, foi a internet, se popularizou, ela é desde 68. E, na verdade, trouxe toda a conectividade do mundo e, ao mesmo tempo, trouxe uma possibilidade de uma autodestruição do mundo, como está acontecendo. Então, nós temos que rever algumas coisas. As redes sociais, que foi a advinda do fenômeno da internet, ela também criou o mesmo ambiente, ela reproduziu na sociedade o mesmo ambiente da própria sociedade, machista, misógina, racista, LGBTfóbica. Esse fenômeno ele vai para as redes sociais também e com uma dificuldade, que é você chegar ao autor do ódio, do estímulo à morte, ao assassinato, ao suicídio de jovem, etc. Tal. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje no mundo inteiro se discute um novo direito humano que surge, que é o direito à proteção e à privacidade dos dados. Gente, onde eu estou falando, eu estou igual um mantra, igual como tivesse, tem que dizer isso para vocês. Nós estamos entendendo o que aconteceu na eleição do ano passado, porque faz um ano que eu sofro com isso, só que agora eu estou tendo a oportunidade concreta de começar a desvendar, né, desalinhar, quer dizer, puxar o fio da meada e começar a entender o que aconteceu. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, o que é a proteção de dados? E isso todo mundo hoje está sujeito. Isso aconteceu no Brexit, que foi quando o Reino Unido, ninguém entende até hoje que movimentação foi aquela que o Reino Unido resolve sair da União Europeia. Depois tem a eleição do Trump sob... ninguém achava que o Trump ia ser eleito, Trump foi eleito. E o Bolsonaro aqui no Brasil, que ninguém imaginava que o Bolsonaro chegasse lá. Claro que não é uma coisa só que explica, é uma conjunção de coisas que estão postas. Mas é preciso dizer que hoje nós somos algoritmos, nós somos números nas mãos do capital e agora do processo eleitoral. E a gente tem que ver isso por quê? Porque cada uma desses locais teve um sentido diferenciado em uma rede social que pulou de lá. Por exemplo, Estados Unidos foi o Facebook. O Facebook comprou 300 mil perfis de usuários, comprou mesmo, disse, eu estou pagando. Desses 300 mil, eles chegaram a 80 milhões de americanos. Era sediada em Londres, a Cambridge Analytica, todo mundo sabe dessa empresa, porque ela acabou, o escândalo foi tão grande. Foi formada uma CPI lá na União Europeia, lá em Londres, onde foi chamado isso. E a Cambridge Analytica usou o Facebook lá, e aqui no governo aliás, na eleição de 2018, a grande rede social que disparou e que fez um estrago que a gente só teve capaz de entender depois, foi o WhatsApp. No Brasil, hoje, nós temos 66% do povo brasileiro com o WhatsApp. É a rede mais popular que existe. Porque, veja bem, eu tenho um celular, eu estou sem dinheiro para pagar uma conta de telefone. Pode não ter nem chip, o WhatsApp vai ligar de graça. Então, ele compra outros papéis sociais num país desigual como o nosso. E ele se popularizou que nem rastro de pólvora. Agora mesmo eu estava lendo... Antes do golpe do Evo Morales, já foi diferente na Bolívia. Qual foi a rede que saltou lá? O Twitter. Tinham 68 mil perfis falsos de Twitter com robô disparando coisas absurdas, fake news, contra
o Evo Morales, que precedeu o golpe. Qualquer dia eu venho aqui para explicar para vocês como é que se dá. Ontem, quando a deputada lá de São Paulo, que era bolsonarista e resolveu fazer Joyce, ela fez o seguinte, ela fez uma coisa que o PT está fazendo. Pega um analista de dados e vai começa a monitorar as chamadas bolhas, como é que elas se manifestam na internet. E disse bem direitinho como a milícia digital age, ela escolhe, hoje você bate em fulano e tal, e eles falam, sabe o quê? Eles falam numa coisa chamada de... que é você ser defenestrado na internet. Linchamento virtual. Linchamento virtual. Ou seja, atira-se para ali e você diz assim, agora é abaixo detona tudo, tudo. E aí a pessoa fica apavorada porque você não sabe o que é real ali, o que é robô. E aí ela faz a denúncia, isso perícia feita por uma universidade dos Estados Unidos, disse que o perfil do Bolsonaro no Twitter tem 1.800.000 perfis falsos operados por robô. E como é que eles chegam na gente? Aí eu vou falar de números que é assim, toda vez, a gente está vivendo esse mundo, toda vez que você vai comprar uma coisa na internet, ou você vai ver alguma coisa, você chega num lugar e diz assim, a internet é de graça. Quando você vai lá e diz assim, você tem que aceitar a política de privacidade. A gente nunca lê, porque a gente está apressado, a gente quer ali usar aquele... Toda vez que você clica ali, aceita a política de privacidade, e agora eu estou dizendo isso porque agora eu fiquei especialista. Quase 90% das políticas de privacidade diz desse jeito. Agora mesmo, eu vim hoje cedinho de Brasília, aí eu aproveito para trabalhar quando eu vejo no avião, alguns da Gol hoje tem internet, alguns tem, das companhias tem internet. Você vai lá. Aí você já vai pagar, você bota no seu cartão de crédito. Você vai lá, coloca seus dados e tudo mais. Na hora que você vai... Aí, ok, ele já pegou seu dinheiro, mas na hora que você vai clicar para você começar a navegar, ele não aceita... Ele trava se você disser que não aceita a política de privacidade. Aí eu fui... Sabe, eu vou ler essa política de privacidade. Logo no começo você vê a seguinte coisa. Como tem 90%, que agora eu estou estudando elas. Você está autorizando que a empresa Gol compartilhe seus dados com as empresas parceiras da Gol. Ora, eu sei lá que a empresa parceira da Gol não é minha parceira, é da Gol. Ou seja, porque o Coni estava falando isso com o Coni. Gente, os dados das pessoas é o novo petróleo do século XXI. É caro, porque eles estão nos mapeando 100%. Por que a gente diz assim, vixe, eu falei um negócio, daqui a pouco está aqui aparecendo na tela. Está provado. Isso não é a gente que acha, não. É assim mesmo. Por quê? Porque todas essas empresas, cada uma tem um dado seu, de alguma coisa. Porque você vai dizendo, sexo masculino ou feminino, ou você gosta disso ou aquilo. Quando esses dados se cruzam numa grande Big Data, vai para você o que você quer. Ou você pesquisou sobre alguma coisa, aquilo ali fica ali perseguindo. Você abre qualquer tela de qualquer dispositivo, e não é só no celular, não. Em todas as telas que você tiver disponível, elas vão aparecer e elas vão ficar lá. Isso daí, com certeza, o capital já se apropriava disso há muito tempo. O problema é que foi para a política. Então, o Reino Unido foi isso, os Estados Unidos foi isso, e o Bolsonaro também foi isso. Foi uma rede preparada e organizada, principalmente através das bolhas do WhatsApp, que chegou, a bolha, aliás, além das bolhas, assim, tem um problema que o WhatsApp é privado. Não tem nem como a Justiça Eleitoral detectar. Por quê? Porque entre amigos, entre familiares, e os mais atacados foi a comunidade evangélica. O fundamentalismo se construiu ali com a mamadeira de piroca, quem não sabe disso? E você acha tão absurdo que você foi lá no Chile, eu fui recentemente agora no Chile falar sobre isso, eu fui representar a Câmara lá no Chile, que está também uma loucura ali, de violação de direitos humanos e de resistência do povo, porque assim, eu não tenho a menor dúvida, viu, Mário, o Helder, Coni, Marti, o Zé Ayrton, Deodato e vocês todos, que a América Latina é, por excelência, a resistência ao neoliberalismo internacional. O nosso povo está mostrando isso. Olha a eleição da Argentina que aconteceu, o próprio México, olha o povo se levantando na Bolívia, o povo se levantando no Chile, o que nós estamos vendo, a Colômbia, né? Então, isso tudo demonstra que o nosso povo não está morto. Mas eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, nós temos que ter muito cuidado, porque nós,
pelo menos a minha geração, para frente, viu a transição do analógico para o digital. Mas a minha maior preocupação, por exemplo, eu tenho um filho de 19 anos, e muita gente nasceu já sob a égide da internet, eles nem sequer sabem do mundo que existia há pouco tempo, que era completamente diferente. Então, como é que vai ficar essa juventude bombardeada, sistematicamente, de forma perversa, porque é tudo minuciosamente pensado? Quando a Cambridge Analytica ganhou com o Bolsonaro, sabe o que eu era? Eu vi várias propagandas, tem alguns documentários que todo mundo se puder ver. Tem até agora na Netflix, talvez encontre até hoje, não sei nem como é que você consegue comprar filme que não passa no circuito comercial. Privacidade hackeada. Tem que promover, Coninho? Aqui o filme, a gente tem que ver o filme, todo mundo ter a paciência de ver o filme. É um documentário muito duro, muito forte, chocante, é isso mesmo, Mara, é chocante. E depois daqui a gente fazer esse debate, para a gente saber em que mãos a gente está. Sabe por quê? Porque é assim, você sabe que a Cambridge vendia a seguinte coisa como a grande proporcionadora do ganho das eleições. De cada americano, ela dizia que tinha, não, ela tinha mesmo 5.000 informações. Ora, se eu não sei, eu não tenho 5.000 informações minhas, eu não sei 5.000 coisas minhas, mas eles sabiam. Eles mapearam os americanos de um por um. Aí ele sabia que aquele ali, se o cidadão é separado, se o cidadão é gay, se o cidadão é preconceituoso, se o cidadão não é negro, se o cidadão é branco. Sabiam? Eles diziam, temos o que faz a diferença na nossa empresa, eles diziam assim, são os nossos dados. Eles diziam ter 5.000 informações de cada um. Por quê? Porque não se dá nem o luxo mais de ter, sabe o quê? Eles não querem nem ralar para ter pesquisa qualitativa e você ter sociólogo para analisar, não. São os algoritmos. Nós transformamos em número. Nós nos transformamos em puros números. Aí eles promovem as fake news, e a fake news vai para satisfazer, às vezes, o que você já pensa, só reforçando. Então, por exemplo, uma coisa que a gente detectou e está detectando na CPI, os técnicos que estão ajudando o PT lá, o pessoal petista e tal, disse o seguinte, primeiro eles fazem uma tendência. Eles começam a entrar nas bolhas sem definir que partido estão, sem definir por um candidato A, B ou C. Eles vão entrando, criando tendência de comportamento. O que é isso? Aí eu vou dizer uma coisa bem concreta da eleição passada, o antipetismo. Como é que um partido que governou o Brasil, num país miserável como esse, que ainda tem muita desigualdade, mesmo depois do nosso governo, ainda tinha muita coisa para a gente fazer pela frente, aí você pega, de uma hora para outra, você viu um pobre detonando o PT. Ou a gente não viu isso na eleição? Não foi? E a gente se assustava, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que nas bolhas, utilização das redes sociais, foi se criando um sentimento anti-PT. Porque o antipetismo veio antes do Bolsonaro. Houve essa tentativa, foi PT nunca mais. PT, era isso que a gente ouvia e a gente não entendia. E olhe que nós estamos num lugar que é petista, majoritariamente, que é o estado do Ceará e o Nordeste. Imagina o que é que esses companheiros não sofreram lá. 70% Espírito Santo, imagina como é que não foi, Alda. Então, assim, nós escapamos, gente. Hoje, a maior bancada do Brasil foi escapar, porque o defenestramento do nosso partido foi grande. A pessoa nem sabia, a pessoa chegou no nível tal de lavagem cerebral, de manipulação de informação, que você nem sabia porque estava detonando o PT. Se você perguntar as três coisas, a pessoa não sabia dizer. E não eram os coxinhas de classe média alta, não. Era o povo pobre. Muito quem não viu isso. Sabe o que é? O reforço das bolhas. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que fazer esse debate das comunidades. Porque hoje todo mundo, ou pelo menos uma boa parte, inclusive graças aos governos do PT, tem a possibilidade de ter um smartphone. Os melhores, mas todos eles estão conectados. E essa conexão, ela está nos fazendo refém de muitas coisas, inclusive dessa questão. Então, nós estamos discutindo agora política de privacidade. Nós estamos chamando de um por um. E outra coisa, eu vou fechar dizendo isso, coisa que me assustou. A gente não sabia que existia uma direita tão forte no Brasil, não é? Ontem as deputadas brigavam para ver quem era mais conservadora do que a outra. Elas diziam, porque eu sou conservadora. Porque eu sou a favor dos costumes. Aí você fica olhando assim, digo, gente, quando era que você via ter um espaço desse? Os olavistas, a terraplanista, isso que estão chamando de pós-verdade. O que é a pós-verdade? É que tanto faz o que a ciência diz.
A minha convicção, o que eu estou ouvindo, as minhas crenças, são muito mais importantes do que qualquer realidade. Então, por que vem desse jeito a história das fake news? Para confundir as pessoas e criar um ambiente de confusão na sociedade, onde você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Quantas vezes eu cheguei na campanha para dizer, para convencer alguém, a pessoa dizia, se fosse favorável a Haddad, a pessoa dizia na mesma hora, é fake news. Se fosse a favor do Bolsonaro, era verdade. Eles criaram esse ambiente no Brasil. Isso daí, gente, não tem volta. Nós precisamos lutar contra isso, regulamentar essa entrada. Porque vocês viram aí recentemente, aí eu vou fechar com isso que eu não posso deixar de dizer. A história da extrema-direita. Eu fui pesquisar o que está acontecendo. Isso é uma matéria, há um mês atrás, no New York Times, com pesquisadores brasileiros que começaram a dizer que o YouTube começou a unir a direita brasileira. Como? Como? Olha só, como? Aí, como, né? Vamos atrás e tudo mais. Se eu entrar atrás de uma determinada coisa, por exemplo, se eu vou ver canal de esquerda, de povo que fala de esquerda, é possível que na sequência seguinte, na chamada reprodução automática, que é a juventude, porque essa juventude não vê mais TV. Essa juventude não vê mais TV, ela pode até ver TV, mas ela vê TV por aqui. A juventude não para mais como as gerações anteriores para poder... Ela tá no smartphone, tá absorvendo tudo. Então, ela deixa lá o YouTube. Se você faz isso, é possível que a reprodução automática vá para o mesmo canal de esquerda. Mas se você entrar, por exemplo, para se informar sobre uma doença no YouTube, alguém falando sobre alguma coisa, se você, uma senhora entrar e ver receita de bolo no YouTube, a reprodução, ou então os gamers, que são os meninos que ficam o tempo todo jogando, a sequência seguinte foi provado pelas pesquisas. O New York Times deu uma matéria enorme, era de site de direita. Eu comentei isso com o sobrinho meu, estava dizendo isso. Ele ouvindo aqui, não, mas não é isso aí, Mariana, isso aí independe da pessoa, do gosto que a pessoa quer. Isso não podia acontecer. Eu falei isso na frente do sobrinho meu, que tem a mesma idade do meu filho, 19 anos. Aí ele disse assim, tia, foi aí que eu conheci o Nando Moura. Eu lá sabia quem era Nando Moura. O Nando Moura é um fascista, chama a mulher de vagabunda. Ele é assim, aquela coisa odiosa. E ele nunca era, ninguém sabia quem diabo era. E nessa pesquisa mostra que uma boa parte da juventude que virou de direita conheceu o Bolsonaro no YouTube. Então, se a gente não ficar ligada nessas empresas que estão hoje nas redes sociais, a gente tem que usar o quê? A nosso favor. E a gente vai espremer essas empresas porque elas vão ter políticas diferenciadas, porque o mundo inteiro está fazendo isso, porque senão acabou a nossa civilização. Acabou. Acabou a civilização humana, porque, de fato, nós vamos virar um bocado de algoritmo na mão das empresas e na mão da safadeza dos políticos. Eu estou dizendo isso, eu tenho que falar um dia com muito mais tempo, mostrando aqui para vocês, com um gráfico, com tudo, mas é só para que todo mundo fique alerta. Um novo direito humano que aparece é a proteção de dados e o direito à sua privacidade. Porque hoje, com mapeamento de Google e tudo mais, a gente acha que tudo é legal, é muito mais fácil, é verdade. Mas sabe onde você está, o que você está fazendo. Por exemplo, hackearam os dados no ano passado do Bolsonaro, 400 mil contas o Facebook anulou ano passado. Sabe o que eles conseguiram, além de sexo, sexo da pessoa, idade, não sei de quê, as suas últimas 15 visitas à internet, de qualquer dispositivo que fosse. Ou seja, ele soube o que foi que você fez nas 15 últimas pesquisas que você entrou na internet. E ele mapeia. Esse aqui estava atrás disso, esse aqui estava aquilo, esse aqui gosta disso, aquilo gosta daquilo, etc. Tal. Ou seja, às vezes sabe mais da gente que a gente mesmo. Porque 5 mil informações sobre mim sabe mais de mim do que eu mesmo. E o que é pior, aí no Privacidade Hackeada eu concluo com isso, o professor está tão apavorado, é um documentário, porque ele vai contando, porque ele fica apavorado com os filhos dele, ele tem um filho de 4, e pelo andar da carruagem, ele fez todas as contas lá, quando meus filhos estiverem adultos, eles vão ter 70 mil informações sobre eles. Ou seja, se a gente não lutar e não começar a desvendar essas trevas que estão postas, se a gente não souber disso, viu, Fátima? É que nem quando a gente entrava na universidade, eu me lembro, que a década de 90, a gente falava o quê? Como a gente se batia com a televisão, porque a televisão era sempre contra nós, a gente dizia, leitura crítica dos meios de comunicação de massa. A gente fazia, nós temos que, já que a gente não pode lutar contra a TV, vamos dizer ao povo que nem tudo que está dizendo ali é verdade. Nós vamos ter que fazer agora a mesma coisa, leitura crítica das redes sociais. Como é que eu uso
e não sou usada por elas. Então é isso, qualquer dia eu venho falar mais aqui para vocês. Muito obrigada. Eu sou filiado ao PT desde 1982. Então tem um tiquinho de tempo já de filiação partidária. Eu me filiei com 18 anos, aí vocês façam as contas, vocês vão chegar aí, né, a fazer uma conta, 18 mais 37 vai dar 28 anos, eu acho, aproximadamente. Então, é esse tempo de militância nesse partido que nos orgulha, que é cheio de conflitos e contradições, mas eu digo, eu dizia lá em São Paulo agora no Congresso, que partido consegue ser tão vibrante como o PT? Com todas as suas contradições e conflitos. Então é preciso que a gente tenha capacidade de alimentar a nossa esperança, a nossa militância para levar esse partido para frente, corrigindo erros, corrigindo rumos e, acima de tudo, dando esperança ao povo brasileiro. O povo brasileiro viveu dias muito melhores nos governos de Lula e Dilma e hoje começa a viver um pesadelo. Vocês já me contemplaram aqui, viu, Martim e Mário e Zé Ayrton. Vocês já, né, fizeram aí uma análise muito interessante, inclusive essa trajetória dos direitos humanos. Então eu vou me concentrar mais em falar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Eu assumi a Comissão de Direitos Humanos em março deste ano. Só para voltar um pouquinho no tempo, muitos avaliam o golpe como algo que aconteceu em 2015, 2016, e não foi. Esse golpe começou muito antes. A arquitetura desse golpe começou antes. É só a gente lembrar a tentativa com o mensalão, né, com a narrativa do mensalão construído pela mídia, pela direita, pela elite, tentando já minar o governo Lula no primeiro mandato. Não conseguiram, Lula foi reeleito, eles continuaram tentando, Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil, eles achavam que venceriam as eleições de 2014 e pela quarta vez foram derrotados. E chegaram à conclusão que não tinham mais, né, muita expectativa de derrotar o PT no voto. Porque Dilma encerrou o primeiro mandato de maneira brilhante, tinha tudo para fazer um segundo mandato muito bom e nós chegamos lá, Luiziane também chegou em 2015, Zé Ayrton já estava lá e viu a mudança. No primeiro dia que nós chegamos lá, que tomamos posse, já vimos que Dilma não conseguiria governar no segundo mandato com a eleição do Cunha, com os discursos do PSDB, do Aécio, que diziam que não dariam paz para Dilma, que não deixariam ela governar e que eles criariam um inferno no governo da Dilma. E isso culminou com o impeachment e depois, não satisfeitos com isso, porque eles sabiam que só o afastamento da Dilma não resolveria o problema, porque Lula ganharia as eleições. Então era preciso criar uma narrativa fake news, falsa, para condenar e prender o ex-presidente Lula, e fizeram isso. Mesmo assim, nós quase ganhamos as eleições com Haddad. Veja que, se não fosse aquele movimento forte, claro, não é só isso, mas na reta final da campanha, nos últimos 15 dias, que criaram a onda bolsonarista no Brasil, mesmo assim nós tivemos 44%, 45% dos votos no segundo turno. Nós fomos criminalizados, nós fomos injustiçados, nós fomos, de toda maneira, né, fomos sacudidos para desaparecer da política brasileira. Eles achavam que o PT ia desaparecer e o PT mostrou força. O Lula saiu muito mais forte da prisão agora do que do dia que ele entrou. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam que, para derrotar o nosso projeto, eles tiveram que fazer uma arquitetura que envolveu atores no Brasil e fora do Brasil. Porque o que levou ao impeachment, ao golpe no Brasil, tem participação muito grande de atores externos. E aí, gente, vamos iniciar então, né? Tudo isso levou esse fascista ao governo brasileiro. Bom, Bolsonaro assume, quem
quem acompanha de perto, e aqui todo mundo acompanha, porque nós só temos liderança, a gente deve lembrar que logo no início ele disse assim, que a minha missão como presidente é destruir o que foi feito nos últimos anos. E é isso, destruir tudo que nós construímos na área ambiental, na área de direitos humanos, de educação, de saúde, de cidadania, de inclusão social, né, de mecanismos de participação social, e o governo está trabalhando para desconstruir tudo. Então, este é o governo do desmonte, da desconstrução, não é o governo das reformas, como a grande mídia diz. Não é reforma da Previdência, é destruição do sistema previdenciário. Não é reforma trabalhista, que já foi uma passagem do governo Temer para entregar ao Bolsonaro esta reforma. É uma destruição da CLT. Não é reforma para melhorar o Estado brasileiro e criar um ambiente de negócios, como eles disseram, né? Vamos agora aprovar a MP da liberdade econômica para criar um ambiente de negócio. O governo brasileiro hoje trabalha, e aí eu vou falar de 4 aspectos. Primeiro, o governo tem uma agenda econômica que é muito ruim para o Brasil, que vinha tendo um protagonismo ao longo dos últimos anos nos governos Lula e Dilma. É uma agenda econômica que tem com muita clareza o objetivo de diminuir o poder do Estado, de colocar o Brasil numa posição de subalternidade em relação ao capital externo, ao capital internacional. É um modelo de privatizações, um modelo de desregulamentação da economia, deixando tudo aquilo que foi conquista durante décadas, né, ir pelo ralo. É só a gente olhar os efeitos nefastos da reforma trabalhista, da terceirização das atividades, inclusive das atividades fins, da reforma da Previdência, que vão gerar mais desemprego, que vão empobrecer a população e que vão gerar mais desigualdades no Brasil. Os últimos dados já mostram um aumento da desigualdade social no nosso país. Então, é uma agenda econômica perversa, uma agenda econômica que se inspirou e que se inspira ainda no modelo chileno, que fracassou e que o povo hoje está nas ruas mostrando toda a sua insatisfação com o modelo. A ex-prefeita de Santiago esteve na Câmara Federal na semana passada, numa sessão solene da Frente Nacional de Prefeitos. Um modelo que empobreceu os idosos no Chile, que empobreceu a população chilena e que concentrou riquezas nas mãos de pouca gente. E isso vai acontecer no Brasil com este modelo que vem sendo implementado por este governo. Então, essa é uma agenda econômica perversa. Mas o governo tem outra agenda muito perversa, que é a agenda que pretende desconstruir todas as políticas públicas que foram constituídas com a participação do povo, com a participação das entidades da sociedade, com a participação do PT, da CUT, da esquerda no nosso país. Então a gente vê o desmonte do meio ambiente, o desmonte dos programas sociais que incluíram milhões no Brasil, dos programas que levaram o Brasil a sair do mapa da fome, que levaram a população brasileira a ter condições de fazer 3 refeições por dia, de comprar o seu carrinho, de ter acesso à sua casa, de ter acesso à universidade pública, de ter acesso aos institutos federais, que, a meu ver, foram uma verdadeira revolução na educação no nosso governo, porque oportunizaram milhares de jovens e adolescentes em todo o Brasil. Então é uma experiência que vocês devem saber disso. Se a educação brasileira fosse o que é oferecido hoje nos institutos federais, a média da educação brasileira seria mais alta do que a Coreia do Sul, que é considerado um país que investe em educação. A média dos institutos federais é superior àquilo que é alcançado pela Coreia do Sul hoje. E foi uma grande revolução feita no nosso governo. Então, é uma agenda de desconstrução dessas políticas. Não é à toa que aumentam
as queimadas na Amazônia. Não é à toa que aumentam as barbaridades sendo cometidas em todo o país. E uma outra agenda que o governo está conduzindo com muita perversidade é a agenda, eu diria, voltada para os direitos humanos e para os lutadores de direitos humanos. A perseguição aos que lutam pelos direitos humanos, a perseguição a todos aqueles que estão na linha de frente, na defesa dos direitos mais fundamentais consagrados na Constituição brasileira e, acima de tudo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É só olhar algumas medidas que o governo adotou. O governo, com aquele decreto que ficou conhecido como revogaço, ele praticamente acabou com todos os conselhos que pôde acabar. Aqueles conselhos que foram criados por lei e o governo não pôde acabar com eles, por exemplo, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o governo cria situações para dificultar a atuação do Conselho. Vou dar 2 exemplos aqui. O Conselho Nacional de Direitos Humanos ficou impedido de ter acesso ao próprio site, os membros do Conselho. Imagina um negócio desse. A secretária executiva indicada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos foi sumariamente exonerada pela Damares Alves, ela que tinha sido escolhida, eleita pelo colegiado. O governo trata um conselho que não é do governo, porque o conselho não é do governo. O conselho ele tem participação do governo, do poder público, mas tem participação da sociedade, como se fosse algo que fizesse parte apenas dos direitos humanos e da mulher. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí a gente pode dar vários outros exemplos. A Comissão de Mortos e Desaparecidos tira a Eugênia e coloca alguém que é defensor da tortura para conduzir essa comissão. Aqui no Ceará, a Justiça tomou uma decisão ontem, mas eu não sei se isso vai ser mantido. A Fundação Palmares, é indicado para a Fundação Palmares alguém que diz que não tem racismo no Brasil. Então, é tudo calculado. O governo trabalha para destruir as organizações. Então, o governo está trabalhando, a MP 891, 871 e 873, que vieram com um grande objetivo de destruir a organização sindical no campo e na cidade. Então, o governo trabalha para destruir as organizações, porque sabe que a resistência do povo só pode ser pelas suas organizações. O governo sabe dos limites da institucionalidade. Olha, nós estamos lá suando no Congresso Nacional, como os nossos companheiros suam a camisa nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, mas a gente sabe que sem partido forte, sem movimento social forte, nós não retomaremos o controle do nosso país e não voltaremos a ganhar as eleições. Então, nós sabemos que é preciso fortalecer a nossa organização interna e é preciso resistir contra as ofensivas, as ameaças do governo. E uma coisa que não existia no Brasil, aconteceu, claro, durante o regime militar, mas eleito pelo voto direto, nós não tivemos um outro caso no Brasil. A gravidade é tanta que hoje, eu fui em Genebra recentemente, apresentar um relatório por ocasião da revisão periódica universal no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e quando eu voltei, os bolsomínios ficaram irados, disseram que eu apresentei um relatório falso, porque eu fui lá dizer, junto com a deputada Érica, né, e isso deixou o governo e o PSL e os bolsonaristas muito nervosos, porque nós dissemos com toda clareza e apresentamos no nosso relatório que hoje as mais graves violações de direitos humanos, as mais absurdas violações de direitos humanos no Brasil são praticadas pelas autoridades brasileiras e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Quer dizer, é isso que está acontecendo. Hoje as principais violações, o governo que deveria zelar pelos direitos, é aquele que mais ataca os direitos, é aquele que desrespeita os direitos e usa essa estratégia da rede social e a estratégia de criar
um factoide todo dia, né? E esses factoides, essa estratégia das redes sociais com as fake news, que ontem, gente, a Luiziane pode falar melhor, muito melhor, porque ela está na CPI das fake news. Ontem a Joyce Hasselmann abriu a boca e mostrou o que está sendo, né, tocado pela família Bolsonaro e seus aliados em relação aos robôs, às fake news que estão invadindo milícia digital. Então, a Luiziane certamente vai falar sobre isso. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos, claro, melhorar a nossa performance na rede social, mas é a luta de Davi contra Golias, porque de um lado nós temos todo um aparato com interferência internacional, inclusive, para poder levar mentira todos os dias para sustentar esse governo que está aí. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: o quadro é muito grave, o quadro é muito difícil. Nós vamos ter que fazer uma resistência muito grande. Por isso, fortalecer o nosso partido e os movimentos sociais é a única saída para nós. Disputar as eleições é muito importante também para reocupar alguns espaços que nós perdemos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu participei de um seminário onde estava o Marcos Coimbra, do Vox Populi, e os companheiros que assessoraram o marketing do Haddad, dos companheiros lá da Bahia. E olha, a leitura de pesquisas qualitativas estão mostrando o seguinte: hoje no Brasil nós temos consolidado em torno de 25, 28% de pessoas que acham que o Bolsonaro é o cara. Mas nós temos do outro lado também um percentual parecido que está muito convicto de que nós devemos voltar a governar o Brasil, de que nós somos a alternativa. Nós temos aí uma média de 40% a 42% da população que estão em disputa. Uma parte desses 40% a 42% são aqueles, uma parte, né? São aqueles que votaram no Bolsonaro, que já começaram a ver a besteira que fizeram. Mas não nos iludamos. Essa gente não ganhou as eleições de forma fraudulenta como ganhou, não promoveu o golpe para entregar para nós de bandeja. Não vamos achar que vai ser fácil a trajetória até 2022. Nós temos chance de ganhar as eleições novamente? Temos. A liberdade do Lula é muito importante para nós nesse momento? É. Mas vocês viram os ataques que o Lula já sofre e a forma como a grande imprensa trata o Lula daqui para frente. É só falar de notícias negativas e escondem toda a movimentação que é feita em torno do Lula. Eu estou muito confiante, estou muito animado, cheio de esperança, mas não nos iludamos. Este governo veio para desconstruir, mas eu sei que o povo brasileiro é muito maior do que os bolsomínios, do que os fascistas, do que esse governo que está destruindo aquilo que nós construímos. O povo brasileiro é muito maior do que isso. O PT é muito maior do que isso. E nós haveremos de voltar a governar o Brasil, de governar Fortaleza, de governar outros estados, outras cidades e fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é transformar sonhos em realidade. É transformar a vida das pessoas como fizemos, porque esse é o sentido do PT, esse é o sentido da nossa luta, esse é o sentido da nossa militância, transformar sonhos em realidade, transformar a vida das pessoas para que as pessoas vivam com dignidade e se sintam dignas daquilo que conquistaram com seu próprio suor, com sua própria luta. Então, companheiros e companheiras, os dias são difíceis, os tempos são sombrios, mas a nossa esperança é muito maior, a nossa fé é muito grande e a nossa coragem não será abalada pelas ameaças e pelas tentativas dos fascistas de nos destruírem. Eles achavam que nós seríamos enterrados e quiseram nos enterrar, mas nós, como somos sementes, estamos brotando e trazendo de novo esperança para o povo brasileiro. Vamos em frente, companheiros. Lula livre! Todas e a todos, já me avisaram que o tempo é curtíssimo, mas eu vou começar
falando de um aspecto que é anterior ao governo Bolsonaro, que é mesmo anterior ao golpe que nós sofremos em 2016, que é a disputa que nós fazemos com a compreensão e a valorização de direitos humanos. Infelizmente, nas últimas décadas, nós temos disputado a construção de direitos humanos absolutamente equivocada, de forma equivocada, e destruída pelos meios de comunicações, sobretudo por uma forma de politização eleitoral da violência e negação dos direitos humanos, já que nós temos, não é de agora, a bancada da bala, os programas de televisão voltados para isso, que faz uma propaganda negativa, deseduca a população em relação aos direitos humanos. E, nesse contexto, o discurso do Bolsonaro desde a campanha, porque ele representa, de fato, esse pensamento conservador, maior do que conservador, atrasado de negação dos direitos humanos, e desde a campanha ele já achincalhava qualquer defesa dos direitos humanos. E a primeira atitude dele, o primeiro discurso dele em Davos, no Fórum Econômico, quando o Brasil, no governo dele, foi se apresentar para o mundo, ele disse que iria defender a família e os direitos humanos verdadeiros, como se houvesse direitos humanos falsos. E isso tem se reproduzido em toda a prática política, seja no discurso, seja da formulação de discursos mesmo, de disputa de compreensão do conceito de direitos humanos, mas também numa elaboração legislativa dioturna, que põe abaixo toda a construção que o Brasil fez sobre direitos humanos tradicionalmente. Primeiro, a violação de todos os tratados internacionais, mas, principalmente, de forma mais contundente e vergonhosa e danosa para os direitos humanos, a violação das garantias fundamentais, em todos os aspectos, mas que nós não podemos deixar de considerar que os direitos humanos não é uma abstração. Direitos humanos, eles se vinculam às condições materiais de existência das pessoas. Portanto, eles estão vinculados à saúde, à educação, à habitação, ao meio ambiente, à cultura, o acesso ao lazer, ao emprego seguro. E o que nós temos presenciado na conjuntura desse governo, que, na verdade, nós não podemos esquecer nunca, do ponto de vista histórico e do ponto de vista político, o processo que o antecedeu, que foi o golpe perpetrado, que acabou trazendo aquele projeto Ponte para o Futuro, que, na verdade, é Ponte para o Inferno, todos nós sabemos disso. Então, a continuidade desse projeto, que detona todas as políticas sociais, e, com elas, as políticas de direitos humanos, do ponto de vista material, porque fez uma reforma da educação que alija a educação humanista, crítica para a juventude, a forma como traz esse programa Futuro-se para a Universidade, a emenda constitucional que congela todos os investimentos, ou seja, o desenvolvimento social e econômico do país por 2 décadas. Eu não tenho ideia na história da humanidade que alguma nação tenha feito isso contra si mesma, e o Brasil fez depois desse golpe. E com o governo Bolsonaro se aprofunda desde o primeiro dia, quando mudou a estrutura do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, que é comandado não por uma louca, mas por uma fascista perigosíssima, contra a qual nós precisamos compreender e nos organizar, porque ela não é louca, ela é perigosa. Ela desenvolve, ela representa um pensamento anti-humano, anti-política pública e, portanto, anti-direitos humanos. Mas a medida primeira foi retirar a proteção jurídica da população LGBT. Isso tem um caráter de disputa moral, por um avanço que a sociedade brasileira conquistou de reconhecer, de valorizar, de respeitar as diversas orientações sexuais, mas também, para os direitos humanos, é uma derrota fundamental, porque não é só a população LGBT que é atingida, é toda a sociedade. E nós presenciamos também uma das primeiras medidas não legalizadas, mas encaminhadas na prática pelo Ministério da Justiça, foi eliminar o registro estatístico dos crimes sexuais, sob que desculpa? Que os registros desses crimes poderiam levar
Há demandas por abortos legais por parte das mulheres violentadas, vítimas de crimes sexuais. Então, só estou dando aqui 2 exemplos fundamentais que demonstram a conjuntura política de condução desse governo de redução dos direitos humanos a absolutamente nada. Há uma época histórica que nós não temos nem dimensão. Nós não podemos sequer comparar com a ditadura militar, porque na ditadura militar também houve muita resistência e luta, tanto é que nós construímos posteriormente a democracia. Mas, como o meu tempo é curto, eu queria trazer aqui, primeiro, a questão da exclusão de licitude. O que é que isso significa? Autorização para que as polícias militares de todos os estados, que a Força Nacional, que o Corpo de Bombeiros Militar, assassinem, matem pessoas. E nós temos observado pelos noticiários como isso tem acontecido antes mesmo dessa lei estar no ordenamento jurídico brasileiro, porque essa prática se constituiu de forma autorizada. A questão do desarmamento, aliás, a liberação do uso do porte de armas, que é uma violação grave de direitos, porque ela afronta a continuidade da vida, a existência das pessoas, e com um critério técnico absurdo, que a pessoa pode requerer o porte de armas se ela viver num lugar em que o número de homicídios seja igual ou maior de 10 pessoas por 100 mil habitantes. Ou seja, como nós temos um quadro dramático de homicídios no Brasil, quase toda a população poderia dispor de uso de armas, quando a gente sabe que isso não é um mecanismo nem para combater a violência, nem para assegurar direitos humanos. Mas, na mesma questão da política de segurança, nós temos hoje no Brasil uma população carcerária que demonstra a negação absoluta dos direitos humanos. E nós não podemos falar do Brasil sem abstrair o nosso Estado, porque nós temos aqui uma realidade cruel, uma realidade que tem convivido com a tortura de homens e mulheres presidiários. Isso não é novidade para nós, mas que nós precisamos olhar um pouco para o nosso umbigo e nos perguntar por que isso acontece no Ceará, onde nós temos um governo petista. Por que que nós vamos, até onde nós deixaremos que um governo que tem um caráter democrático, avançado, progressista, petista, conviva com uma ideia de política de segurança que é negativa, que é negadora dos direitos humanos na sua essência mais intrínseca. E a outra questão também, que para concluir, respeitar aqui, porque nós temos uma mesa de pessoas que têm muitas coisas para falar, eu gostaria de tocar na questão ambiental. Os direitos humanos não é apenas a proteção da vida e a proteção contra a tortura. Os direitos humanos são direitos econômicos, são direitos culturais, são direitos sociais e são direitos ambientais. E nesse governo que nós temos presenciado é a destruição deliberada da natureza. Nós falamos das queimadas da Amazônia e da criminalização, o que é absurdo, dos agentes políticos, dos militantes que estão lá defendendo a floresta. Criminalização da luta ambientalista, na mesma proporção que existe a criminalização da defesa dos direitos humanos, porque nós temos um número de assassinatos, de extermínio de defensores de direitos humanos no Brasil, que hoje nos envergonha. E a defesa também da terra e dos territórios tem colocado em risco as pessoas, porque o governo não só desenvolve uma legislação, não só instrumentaliza juridicamente, mas ele legitima politicamente essa conduta antivida, antinatureza e, portanto, antidireitos humanos. E na questão ambiental, eu queria trazer um pouco também para o nosso chão, ou melhor, para o nosso mar cearense, que é uma riqueza natural, não apenas do ponto de vista econômico, porque garante, do ponto de vista do turismo, mas também do ponto de vista da sobrevivência de várias comunidades tradicionais. E a questão do óleo aqui no nosso litoral tem comprometido a vida de homens e mulheres, porque tem sofrido prejuízo material de não conseguir produzir
nem vender o pescado em função das condições de insegurança ambiental e não temos, tecnicamente, a segurança, uma resposta técnica, científica, de que o óleo derramado no nosso litoral acarrete ou não acarrete, de fato, graves prejuízos à saúde. Então, nós precisamos trazer esses questionamentos para a nossa realidade local, para o nosso cotidiano, para os nossos irmãos e irmãs que vivem no litoral, que vivem da pesca, que vivem mesmo, porque almoçam, jantam e tomam café, não do peixe, mas da venda do peixe também. E nós precisamos querer que o governo do Estado, que, aliás, eu já sei que, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, tem desenvolvido um trabalho no sentido de dar apoio, de garantir também respostas científicas para o caso, mas, como é uma questão fundamental que está no nosso cotidiano, nós não podemos deixar de falar. E, por fim, eu menti, não ia encerrar aqui, me lembrei agora de um fato fundamental, do qual nós não podemos esquecer, é o extermínio da juventude negra. Gente, isso não é uma balela, isso não é um panfleto político, isso é uma realidade. E nós temos muitas mães que, por acaso, são também negras, são pobres, são da periferia, que têm chorado diariamente o extermínio dos seus filhos. Na maioria, homens, na maioria, jovens, mas também já até alcançadas meninas. Nós não podemos sepultar os nossos futuros calados. Nós não podemos calar como a polícia, como o governo do Estado, lamentavelmente, calou com a morte de João no Morro Santa Terezinha. Nós precisamos estar conscientes, ter, claro, a referência política, compreender a realidade política, o governo, a gestão, mas na nossa condição de militantes em defesa da vida, que eu acho que todos são aqui, militante em defesa da natureza, militante de não nos calar diante do menor risco, mesmo que esse risco esteja eleitoralmente muito próximo a nós. É isso, muito obrigada. Obrigada, Marti. Continuando aqui o registro. Os que fazem a mesa, eu diria que a expulsão da Marti foi absolutamente formidável. Ela conseguiu nos dar um cenário muito interessante e muito preocupante. Tá bem? Dá para ouvir bem? Eu tinha comentado, vou repetir, que a expulsão da Marti foi absolutamente formidável, porque em pouco tempo ela nos deu uma visão muito ampliada e aprofundada também da situação grave e preocupante do que nós estamos atravessando hoje nesse país. Não é uma questão qualquer, em termos de direitos humanos, em termos da crise que nós estamos vivendo do ponto de vista político e da falta de expectativa. Essa, para mim, é uma coisa muito preocupante. Mas eu vou tentar colocar em 3 pontos um pouco da história dos direitos humanos, uma coisa muito sumarizada. Depois, o que foi o governo Lula em termos de direitos humanos, o que foram os nossos governos, e contextualizar com a situação de hoje, talvez reforçando aqui e acolá alguns aspectos que a Marti colocou. Tem uma coisa que caracteriza a trajetória humana, ela sempre está presente, é a busca de liberdade e de proteção para si próprio, para o seu grupo familiar, para a sua comunidade. Essa é uma característica da espécie humana na sua caminhada ao longo dos séculos e dos milênios. Pois bem, só que isso significa aqui e acolá situações conflitivas as mais diversas, por vários motivos, pela caça, domínio territorial, brigas tribais, migrações urbanas, adversidades climáticas, disputas feudais, em nome de Jesus também, a religião tem que ser aqui contemplada nessa discussão, porque nós estamos diante de outra questão, que é o fundamentalismo católico e evangélico, de protestante. Então, essa trajetória do homem não é uma trajetória que se faça numa caminhada linear. Ela é permeada de conflitos e acontecimentos graves, com graves violações de direitos humanos, gravíssimas. A cada momento que há uma grave violação de direitos humanos, e de maneira interessante, há um surgimento de movimentos de resistência e de reconstrução e de construção de uma política que possa garantir que aquelas barbaridades, que aqueles acontecimentos não voltem a acontecer com a perversidade que eles aconteceram, com a dramaticidade que caracterizaram esses momentos.
Para pular um bocado na história, um bocado de tempo na história, vamos pegar um marco interessante, que foi a Segunda Guerra Mundial. A humanidade, os líderes mundiais, simplesmente se assustaram com a capacidade destrutiva do homem, com um grau de perversidade, que foi aquela guerra, como todas as guerras. Mas aquela perversidade, a dramaticidade, o extermínio dos judeus, a dimensão da guerra, o número de mortos e mutilados, foi uma coisa realmente assustadora. E como se houvesse assim alguém de bom senso que dissesse, vamos parar e discutir, vamos analisar os acontecimentos, vamos tentar fazer algum pacto, algum diálogo que seja construtivo, que seja capaz de gerar algum documento, algum compromisso, no sentido de que isso não volte a acontecer. Vamos procurar evitar que as guerras aconteçam. Vamos buscar os espaços de resolução, dialogar para os nossos conflitos, por mais difíceis, por mais graves que eles sejam e por mais esforço que isso venha exigir. Pois bem, 10 de dezembro de 48, em Paris, é anunciada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para mim, é o documento mais importante de construção humana do ponto de vista da generosidade que nós somos capazes. Ou seja, juntar países de língua diferente, países com cultura diferente, com modelo de governo diferente, modelo de Estado diferente, e construir os 30 artigos da Declaração Humana não é uma tarefa qualquer. É tanto que levou praticamente 2 anos até ser anunciado em 10 de dezembro de 48. São 30 capítulos formidáveis, e que no cerne de todos o elenco de anunciados e enunciados, coloca uma coisa central. Nós temos direito a uma dignidade que não pode ser retirada de nenhum de nós. A dignidade pelo fato de sermos humanos. Essa dignidade é intrínseca à nossa condição de sermos humanos. E a dignidade pressupõe o direito à vida. O direito à vida. O direito à vida pressupõe uma série de outros direitos que não pode ser divididos, separados. Não, agora eu vou atender a educação, mais adiante eu atendo a habitação, a parte de saúde eu deixo para depois, para o ano que vem. Não é assim. Os direitos são indivisíveis, são interligados e são indissociáveis. Eles têm que ser contemplados numa visão macro da garantia do direito à vida. Pois bem, essa declaração termina orientando os países signatários, os Estados-nações signatários, a desenvolver políticas de direitos humanos nos seus territórios, nos seus governos, nos seus estados, e implementá-las, e buscar que elas sejam realmente efetivadas. E cada país vai cuidar da sua vida. Todos os países, em qualquer lugar do mundo, têm problema com direitos humanos, com violações e negações de direitos. Todos os países. É bom que a gente tenha em mente isso. Portanto, a gente não pode entender a questão dos direitos humanos, a efetivação dos direitos humanos, como uma concessão do Estado. Ela não é uma concessão do Estado. Ela é uma conquista social difícil, uma conquista social laboriosa, uma conquista social permanente. É uma caminhada difícil que exige muita dedicação e muita persistência. Então, cada Estado-nação caminhou conforme as características de cada um deles, e cada um avançou mais ou menos conforme essas características do Estado e, logicamente, da sociedade. Eu estou abanando a mão na tua frente, desculpa. Não. Agora foi que eu notei. Não. Agora foi que eu notei. Não. Bem, então, no Brasil, vamos trazer aqui a coisa para nós e caminhar rapidamente, porque o tempo é realmente curto. O que é que acontece? Em 56, é apresentado na Câmara Federal um projeto criando o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana. Em 56. Tramitou durante 8 anos. Tramitou, vai e volta, engaveta, emperra. Quando foi em 64, 15 dias antes do golpe militar, 64, João Goulart sanciona o projeto de lei e cria a lei que estabelece a formatação do Conselho de Direitos Humanos. Mas houve o golpe militar. E aí o Conselho praticamente não existia, era uma lei morta, completamente morta. Lá para as tantas, pelas pressões, denúncia de tortura, de violações de direitos, de desaparecidos políticos, pressões da anistia, pressões internacionais de várias naturezas, dirigida ao Estado militar brasileiro, resolve o Costa e Silva, imagine, o Costa e Silva resolve implementar o Conselho de Direitos Humanos, 1974. Mas claro que era implementação para não funcionar. A manheta era tão manhetada, era tão limitado, tão impedido, que praticamente não funcionava. E assim passaram-se vários anos. Para trazer até os dias atuais,
o que é que acontece? De qualquer modo, o Conselho funcionou, bem ou mal, impedido, censurado, interrompido, durante todo o regime militar. Quando chega no governo Figueiredo, a democratização, o processo de abertura estava em curso, a pressão social muito grande, a pressão internacional, e o Conselho começa a tomar novo fôlego e começa a se tornar mais atuante. Quando chega governo Collor de Mello, o que é que aquela figura, né? O que é que aquela figura faz? Cria um decreto, tornando sem efeito a legislação referente ao Conselho, ou seja, o Conselho desapareceu, não mais existia. Aí vem o processo todo de direta já e tudo mais, chegamos aos dias em que Lula assume o poder. Passando por Itamar, passando por FHC, é importante que reconheça aqui acolá alguns avanços desses governos, algumas situações que permitiram o avanço da cultura e da luta dos direitos humanos, mas é fato que chega ao Lula. Ou seja, é uma trajetória conturbada, é uma trajetória difícil. Anos sem funcionar, 4, 6 anos sem funcionar. Representantes que se retiraram para não participar daquela hipocrisia do não funcionamento real, quando a formalidade dizia que nós tínhamos um conselho. Pois bem, depois da tentativa do Collor de acabar com o Conselho de Direitos Humanos, o processo avança, chegamos ao governo Lula. O governo Lula, a primeira coisa que faz é colocar algumas secretarias, como a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria, foram 3, Especial das Mulheres e a Promoção da Igualdade Racial, né? Coloca com status ministerial, não eram ministérios, eram secretarias especiais. Isso dava um status político totalmente diferente, diferenciado, e permitia que esses secretários especiais pudessem ter assento à mesa ministerial, participando das reuniões sistemáticas do Lula, presidente Lula, com o seu corpo ministerial. E aí o Lula, de maneira muito interessante, reflete sobre a questão da legitimidade dessa secretaria. E convida o Nilmário Miranda, pela trajetória do Nilmário Miranda. Uma trajetória formidável, identificada, criou a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, uma pessoa que tinha toda uma trajetória muito dedicada à luta dos direitos humanos. E o Nilmário compôs uma equipe formidável. Compôs uma equipe formidável porque, na primeira reunião, disse: eu não quero saber de quem habita partido tal. Não quero saber disso, não vou pedir carteirinha partidária. Aqui, a grande bandeira é direitos humanos. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar e será respeitado, será bem recebido e participará ativamente da equipe. Pois bem, eu estava dando uma olhadinha, Luiziane, depois eu posso até passar para algum de vocês. Isso aqui foi o folderzinho das realizações da Secretaria de Direitos Humanos no período 2003-2004. Eu tenho depois o relatório de 2004 e 2005. Bem, eu estava refletindo, quando fui convidado para cá, como é que uma equipe que não era grande, com um orçamento limitado, diante de um momento em que havia necessidade de afirmação política da questão dos direitos humanos, numa plenitude maior, foi capaz de estar presente em tantos lugares e fazer tantas coisas. Ou seja, em todos os lugares onde havia violação de direitos humanos, estava presente Nilmário, Mari Mamed, Perli Cipriano, Pedro Montenegro, Leila Leonardo. Onde tivesse uma violação, no mesmo dia, como foi a Dourado de Carajás, como foi a chacina de Unaí, como foram vários outros acontecimentos dramáticos, algum de nós estaria lá, com certeza. A outra questão foi a abrangência da ação política. Tratamos de questões ligadas ao direito da mulher, embora houvesse uma secretaria, mas nós trabalhávamos na relação de parceria, de integração, de interministérios trabalhando junto, comissões interministeriais. Tratamos da questão da criança, tratamos da questão do idoso, tratamos da pessoa com deficiência, da proteção às testemunhas ameaçadas, proteção às militantes de direitos humanos sob ameaça de morte. Então, não tem um espaço de atuação política que tenha ficado descoberto. Nenhuma área de atuação política na política de direitos humanos na época do Nilmário e depois no segundo governo Lula, adentrando ao governo Dilma,